Olá, mulheres extraordinárias! Estamos começando uma live muito boa, importante, que eu preparei com muito carinho para vocês. Quem está chegando nessa live já vai me dando boa noite. Inclusive, eu desacostumei a fazer lives de noite, gente. Tenho feito tanta live 6 horas da manhã que eu só dou bom dia para vocês. E agora estou aqui pronta para dar boa noite. Então, na live da Forja das 6 de manhã, todo mundo sabe que tem que chegar e me dar bom dia. Então, você que está chegando agora, chegue e me dê boa noite. Boa noite, sejam muito bem-vindas. Já enviem essa live no seu grupo de amigas para que você seja forjada junto com as suas amigas. Hoje a gente vai conversar sobre princípios inegociáveis, eu vou explicar tudo isso para vocês. Mas já vai mandando essa live aí para quem também pode aproveitar esse conteúdo demais. Gente, eu tô mais ativa aqui nas câmeras do que o Big Brother que começou ontem. O pessoal tá aparecendo menos que eu aqui na internet, porque eu tô aqui na live das 6, na live das 8h30 da noite. Então, estamos aqui juntas com um propósito, certo? Então, hoje nós vamos conversar sobre os princípios inegociáveis. E aí, eu vou dando vários exemplos da minha vida, de como na minha vida funciona. E a minha grande ideia aqui é que você aplique aquilo que eu aplico na minha vida para que faça sentido dentro do seu contexto, dentro da sua realidade. Então, antes da gente começar, pega um papel e uma caneta, porque esses princípios, eles moldam e direcionam a minha vida, eles moldam e direcionam as minhas decisões. Então, quanto mais clareza você tiver em relação a esses princípios, se você tiver isso anotado, pregado num quadro no seu quarto, aonde você trabalha, para se lembrar disso diariamente, a sua vida ela vai ter muito mais sentido. Então, eu preparei com muito carinho assim um conteúdo muito rico para essa live. Eu queria que você tomasse nota disso para que faça parte da sua rotina de reflexões. Então, essa é uma live de aquecimento para o nosso aulão Mulheres Extraordinárias, que vai acontecer no dia 23, que é quinta-feira que vem. Então, isso aqui é uma pincelada, é uma pílula de conhecimento perto do que eu vou entregar no dia 23. Se você ainda não está inscrita no aulão, manda aqui nos comentários AME, porque você vai receber no seu direct o link de inscrição para esse aulão e você é minha convidada de honra, certo? Eu tenho falado muito aqui sobre propósito, né? O que é propósito? O que é propósito? Propósito é um auge que a gente tem na nossa vida, é uma visão, é um lugar aonde a gente quer chegar. Então, o meu propósito aqui no Instagram e na minha vida, como mãe, como esposa, como profissional, como católica, como cristã, o meu propósito é ser uma mulher extraordinária. E é para lá que eu também quero levar todas vocês, mulheres que me acompanham por aqui. Então, eu tenho esse propósito de chegar nesse ponto aqui. Então, o que é o princípio? O propósito é onde a gente quer chegar. O princípio são as crenças, o princípio são as nossas verdades que nos conduzem nesse caminho. É uma regra fundamental que vai me fazer caminhar nesse caminho. Então, olha, se eu tenho os princípios estão me dando a direção aqui para chegar no meu propósito. Se os meus princípios me levam para cá, toda vez que eu tiver alguma decisão na minha vida que me levaria para cá, opa, o meu princípio ele me volta para cá porque eu sei, eu tenho consciência do meu propósito. E quando a gente segue pensamentos firmes, a gente vai se forjando para chegar onde a gente quer chegar. Vou dar um exemplo bobo aqui, tá? Eu sou uma pessoa que gosto muito de comer pizza. Eu quero um dia viver de comer pizza. Tô inventando isso aqui, tá, gente? Aquelas nutricionistas que me perdoem. Então, toda vez que aparecer hambúrguer no meu caminho, eu não vou pro lado de cá. Eu vou consciente de que eu quero comer um dia só pizza na minha vida. Ah, apareceu japonês. Japonês é maravilhoso. Tem gente que gosta de japonês. Tá, mas o meu propósito é que um dia eu seja uma pessoa comedora de pizza. Então, quando eu tenho consciência que o meu propósito é esse, eu sei o caminho que eu tenho que usar para chegar ali, entende? Eu sei para onde eu quero ir. Agora, se eu não sei onde eu quero ir, eu não sei os meus princípios, eu não sei aquilo que eu acredito, eu nunca coloquei num papel quais são os meus princípios,
aquilo se perde e aí um dia eu vou me tornar uma comedora de hambúrguer, mas poxa, será que era isso que eu queria? Não, eu não tô caminhando para onde eu quero. Faz sentido? Eu sempre fui uma pessoa com ideias muito claras na minha cabeça. As pessoas sempre me acharam firme. As pessoas sempre me procuraram para me perguntar o que eu acho do assunto X, do assunto Y. E eu também nunca tive medo de falar o que eu penso. Inclusive, eu faço isso com muita frequência aqui no Instagram. Mas eu comecei a observar que dentro de todos esses meus pensamentos fortes, existia uma linha de raciocínio que sempre trazia para alguns pensamentos raiz, vamos chamar assim, né? Que eu comecei a chamar de princípios inegociáveis. Então, vamos supor, eu acredito na presença dos filhos na nossa vida do jeito X e do jeito Y. Tá, por que eu acredito nisso? Porque aí vai para um princípio inegociável, que é um princípio raiz de todos os meus pensamentos. Eu tenho percebido muito isso. E eu parei para analisar tudo que eu falo aqui, como é a minha vida, como é o meu comportamento, como eu me dedico e me esforço para me tornar uma mulher melhor em casa, no trabalho, com os meus filhos. E aí eu percebi que esses princípios inegociáveis, eles pautam a minha trajetória. Eu só sou a pessoa que eu sou hoje porque eu penso assim e porque esses princípios me fazem tomar decisões. Então, eu vou falando sobre esses princípios, eu quero que você anote todos eles aí. E eu vou usando desses princípios, vou usando exemplos da minha vida para te explicar o que são esses princípios. E esses princípios têm nome, justamente para a gente não se esquecer deles. Então, esses princípios eles vão nos direcionar para que eles fiquem claros na nossa cabeça. Por isso que eu nomeei e por isso que eu tô fazendo essa live, para que você tenha isso muito claro na sua cabeça. Qual é o primeiro princípio, tá? Isso precisa ser muito visível para você aí. O primeiro princípio é o princípio do farol. O que eu acredito? O que é o princípio do farol? O princípio do farol é que nós, mulheres, nós temos um poder, um chamado, uma graça de iluminarmos as pessoas que nos cercam. Não sei se você já reparou, se você na sua casa já reparou, mas toda vez que você tá apagada, toda vez que você tá triste, toda vez que você tá para baixo, a sua família toda responde da mesma forma. Toda vez que eu tô ansiosa, que eu tô chateada, toda vez que eu não consigo direcionar as coisas por aqui, parece que o impacto é muito grande. Pelo contrário, quando eu tô abastecida, quando eu tô forte, quando eu tô firme no meu propósito, eu consigo iluminar. E o farol tem justamente esse chamar, o farol que ilumina o mar, ele tem essa função, que é dar luz para todas as embarcações. Então, quando eu tô forte, eu jogo luz, eu ilumino, eu consigo fazer com que meu marido reme mais forte, com que os meus filhos remem, sem que eles se percam na tempestade. Então, esse primeiro princípio que eu assumo para mim, ele me faz ter a seguinte clareza. Olha, vou dar um exemplo muito bobo aqui, tá? Meu marido não viu que tem louça para lavar. O que eu faço? A minha decisão, eu tenho várias escolhas na minha mão. Eu podia... Várias vezes eu faço isso, tá? Eu sou uma pessoa explosiva, mas eu falo, você tinha que ter lavado a louça, você não enxerga, você não sabe como que é. E aí eu fico com a cara emburrada, e aí vira uma bola de neve e tudo mais. Se eu penso que eu sou o farol da minha casa, que eu tenho que iluminar as coisas ao meu redor, como eu vou tomar uma decisão de corrigir aquele problema? Amor, você pode, por favor, lavar a louça? Tem louça na pia, tem lixo para descer? Será que você pode descer para a gente conseguir organizar a nossa vida, por favor? Pronto. Eu não fiz a função, mas eu iluminei a minha casa para que aquela função fosse feita. Nossa, amor, será que eu devia trabalhar mais ou menos hoje? Meu marido, vamos supor que meu marido estivesse me falando, amor, não sei se eu tô trabalhando muito, tô ficando muito fora de casa, tô ajudando um pouco em casa, a minha função como farol. Deixa eu iluminar os pensamentos dele, para que ele não desista, para que ele entenda que tá tudo bem, para que ele tenha forças de fazer a missão dele, o chamado dele. Então, eu como farol vou falar, vai amor, vai, tá tudo bem, eu dou conta do resto que ficar por aqui. Então, eu como farol tenho esse chamado na minha vida. E a minha alegria, a minha felicidade, o meu bem-estar impacta em todos os âmbitos. Eu sou o farol. Se o farol apaga, os barcos se perdem. Então, esse é o meu princípio dentro da minha casa.
Eu sou o farol. A mulher é o farol da casa. Então, esse é o princípio do farol. Vai anotando aí, se você tá aqui comigo, manda aqui. Acabei de falar sobre o princípio do farol. Se você entendeu, manda aqui escrito, princípio do farol. Agora eu vou passar para o princípio do serviço. E aí já vou entrar numa polêmica aqui, né? Porque eu sou dessas, né? Eu já tô aí lidando com algumas polêmicas no meu Insta, mas estamos aqui para isso. Então, o que é esse princípio do serviço? O que eu escuto muito por aqui no Instagram, já ouvi pessoas presencialmente falando isso comigo, que assim, somos sobrecarregadas, eu não aguento, a minha vida é pior do que a de todo mundo, eu não aguento mais as funções que eu tenho, socorro. Parece que a vida é assim, né? Sempre uma perda, a vida é sempre difícil, o dia parece que não passa, a minha rotina é horrível e por que que eu vivo essa vida? Meu Deus do céu, por que que eu vivo essa vida? O princípio do serviço, ele me alerta todos os dias para eu lembrar que quanto mais responsabilidades eu tenho, mais eu devo agradecer, mais eu devo olhar para as coisas que me cercam e pensar, meu Deus, eu sou muito abençoada porque eu tenho um trabalho, eu tenho filhos para criar, eu tenho um marido, eu tenho uma casa, eu tenho coisa pra caramba para fazer. Mas, poxa, eu vou ficar me vitimizando como se eu fosse a única pessoa do planeta que tivesse que encarar essa realidade? Não, eu sou abençoada porque eu tenho tantas funções. Deus me livre se eu tivesse à toa, parada, sem nada que me chamasse. Deus me livre. Então, o princípio do serviço é: que bom que eu tenho forças para servir. Que bom que eu tenho tantas coisas para colocar a mão na massa. Que bom que Deus me quis em tantas funções. Então, Deus me capacita, me dá forças, porque não é nada fácil. Mas não vamos vitimizar, não. Então, esse é o princípio do serviço na minha vida. Então, eu vou dar um outro exemplo aqui, tá? Nesse princípio do serviço. Eu podia me vitimizar. Ontem eu saí com uma amiga minha para jantar. E assim, né? Ótimo. Eu tenho 2 filhos pequenos, eu consegui sair, meu marido ficou aqui com eles já estavam dormindo e tal. E aí eu pedi pro meu marido colocar a roupa para lavar. Como eu falo com vocês, eu conheço os meus defeitos. E aí quando eu voltei, eu encontrei na minha casa a babá eletrônica na sala, ou seja, meu marido estava dormindo no quarto e não estava nem... Eu acho que ele acordaria se as crianças chorassem, a gente nem é tão assim com a babá eletrônica mais. Mas a roupa estava na máquina e eu cheguei da rua, né, tarde, assim, super tarde ontem, tinha que acordar super cedo hoje. E aí, gente, a minha eu raiz, sabe? A eu que não foi lapidada, a minha mulher não extraordinária. Eu já fiz isso algumas vezes. O que eu faria? Eu acordaria o Stefano, puta, tipo, a única coisa que eu te pedi foi pra tirar a roupa da máquina. Bora, levanta e vamos lá fazer. Só que eu respirei fundo e falei, isso vai deixar ele puto comigo e aí a vida amanhã vai ser pior. Então, o que eu fiz? Eu respirei fundo, pensei nesse princípio do serviço, tirei tudo da máquina, estendi e hoje, claro que ele estava errado, né, gente? Eu não tô falando que ele não tinha que fazer nada, não. E aí, hoje de manhã eu falei, a única coisa que eu te pedi foi para tirar a roupa da máquina. Ele, nossa, é mesmo? Eu falei, pois é, eu fiquei acordada até tarde. Então, hoje você pode fazer X e Y, por favor? Então, eu vou usando esses princípios para que eu consiga ser uma mulher melhor ao longo das minhas funções no meu dia a dia. Não é fácil, eu tô falando para vocês, tá, gente? Isso, justamente eu tenho esses princípios porque eu tenho dificuldades. Então eu preciso desses princípios para que eu tome as minhas decisões diariamente. A outra coisa também é que o próximo, tá? Se você pegou aí qual é o princípio do serviço, manda aqui, princípio do serviço. Agora eu vou para o princípio da autorresponsabilidade. O que isso significa? A gente precisa entender na nossa vida que ser extraordinária é um processo meu, dentro de mim. Ser extraordinária exige de mim mudança, exige de mim crescimento, exige de mim renúncia. Porque muitas vezes o que eu escuto das minhas alunas, às vezes eu recebo perguntas ou partilhas aqui no direct de pessoas que falam assim pra mim, nossa, mas eu sou tão boa no que eu faço, por que meu chefe não me reconhece?
Por que que o meu, sei lá, por que que meu marido não enxerga que eu sou a melhor pessoa do mundo? Por que que, sabe, assim, por que que as minhas amigas não me veem como uma pessoa? Olha só, ser extraordinário é um processo meu e meu e meu. Isso significa que eu não posso querer que os astros, as constelações, as pessoas, os meus chefes, as minhas amigas, a minha mãe, o meu pai, olhem pra mim e falem assim: nossa, ela é extraordinária, deixa eu aplaudir aqui. Nossa, ela é extraordinária, deixa eu promover ela aqui do nada. Não, é sobre mim. Então isso significa que se eu sou boa no meu trabalho, eu preciso ser extraordinária, eu preciso mostrar que eu sou extraordinária. E que se essa promoção ainda não aconteceu, se eu ainda não cheguei onde eu quero, se eu ainda não sou a melhor esposa, a melhor mãe, não é porque outro dia eu escutei uma pessoa falando assim: ai, eu dei o bico pro meu filho porque uma consultora de amamentação me convenceu. Não, é autorresponsabilidade. Eu tenho que mudar, não é a fulana, a constelação que vai conspirar para você se tornar extraordinário. É um processo meu. Então, toda vez que eu tendo a pensar assim: nossa, que mundo injusto, fulano foi promovido na minha frente e eu não fui. Não, tem alguma coisa que eu posso fazer para que eu cresça, para que eu alcance. É responsabilidade minha. A vida é assim para todo mundo. Então, esse é o princípio da autorresponsabilidade. Eu sou responsável pelas coisas que eu quero alcançar. Então, ninguém vai fazer isso por mim. Esse é o princípio da autorresponsabilidade. E agora a gente vai para o princípio da máscara de oxigênio, tá? O que significa esse princípio? E quem assistiu aí a minha série que eu fiquei postando aí ao longo dos últimos tempos, no final do ano, que eu contei todos os perrengues que eu passei em 2024. Não sei se vocês assistiram. Quem assistiu, conta aqui, por favor. Mas uma das coisas, né, eu vou falar sobre o princípio da máscara de oxigênio agora. Uma das coisas que nós mulheres nos perdemos muito, e aí você me conta se você é assim também, é que a gente acha que a gente tem que fazer tudo sem olhar pra gente. Então eu vou cuidar dos meus filhos, vou trocar a roupa dos meus filhos, vou levar eles na escola, vou pensar neles, vou fazer a comida deles e aí eu vou fazer tudo pra eles. E aí o meu trabalho, eu vou fazer tudo pelo meu trabalho. E a gente tem que fazer mesmo, mas calma que eu vou chegar onde eu preciso. E aí a gente vai fazendo tudo do trabalho, vai fazendo tudo da casa, casa. E aí de repente a gente olha pra gente, a gente tá um caco, a gente não tem força, a gente tá triste, a gente tá sem energia, a gente tá exausta, a gente não é feliz fazendo as coisas. E aí eu te falo, né? O princípio da máscara de oxigênio é o seguinte: eu nunca vou servir bem, eu nunca vou ser uma boa mãe se eu não estiver bem. Eu percebo isso claramente aqui nos meus filhos. Toda vez que eu tô estressada, que eu tô exausta, que eu tô sem saco pra vida, eu fico uma mãe mais agressiva, eu fico uma mãe com cara de toba, pra não falar um palavrão aqui, porque eu tô me policiando. Mas eu fico uma mãe pior, eu fico uma profissional menos paciente, eu fico menos produtiva no meu trabalho. Se eu não me cuido, se eu fico desleixada, se eu não estou abastecida interiormente, se eu estou com a minha oração atrasada, se eu estou com a saúde mental fraca, eu me torno uma dona de casa pior, eu me torno uma profissional pior. Só que a gente acha que o nosso serviço é ficar remando, mas ou nós somos o farol, nós não somos as responsáveis por ficar só remando. Então, o princípio da máscara de oxigênio, ele é o seguinte: no avião, eu até postei um conteúdo sobre isso. No avião, a gente é orientado, nos casos de emergência, a colocar a máscara de oxigênio primeiro na gente e depois nas pessoas que a gente vai ajudar. Então, se eu tivesse com os meus filhos no avião que tá dando um pane, eu tinha que primeiro colocar a máscara em mim e depois nas crianças. Por quê? Porque eu não conseguiria ajudar ninguém se eu tivesse sem ar. Esse é o princípio mais óbvio que a aviação usa, né? Porque eu preciso me cuidar primeiro, é mais inteligente que eu cuide de alguém depois que eu tenho forças para cuidar. Então a gente precisa aplicar isso na nossa vida também. Será que de manhã eu estou me abastecendo? Será que eu estou forte o suficiente para encarar o meu dia? Será que eu estou padecendo na minha rotina e estou igual um zumbi? Gente, ano passado, e eu tô contando tudo isso abertamente porque eu também sou humana, eu tenho mil defeitos, assim, eu sempre fui uma pessoa muito forte, eu também consigo enxergar as minhas qualidades, eu sempre falo isso na Forja das Seis, né? Eu enxergo os meus defeitos, enxergo as minhas qualidades. Eu sou uma pessoa muito forte, eu sempre dei conta, assim, de vários rojões na vida, mas ano passado eu fiquei um caco.
Eu fiquei igual um zumbi, assim. E eu precisei das pessoas mais próximas de mim para me lembrarem desse meu princípio. Você precisa se cuidar. Você precisa rezar, você precisa ter a sua vida de oração em dia. Você precisa se cuidar, você precisa olhar para você, ter um tempo para você, você precisa se abastecer. Você precisa procurar uma psicóloga, porque você precisa cuidar da sua saúde mental. E quando eu olhei para mim, gente, eu virei, no bom sentido, tá? Eu virei um bicho de novo. Eu virei uma mulher forte. Quando eu olhei tudo que eu precisava reorganizar na minha vida e eu fiz isso, eu virei um bicho de novo, porque eu tava tentando ajudar todo mundo sem colocar a máscara de oxigênio em mim primeiro. Eu precisava me cuidar. Eu vivi muitos baques no ano passado. E aí me conta aqui nos comentários se isso também acontece com você. Às vezes você precisa só dar para as pessoas, entregar aquilo que você nem tem, e aí na hora que você vê, você tá arrancando quase que suas tripas para fazer o mundo acontecer. E aí você percebe que você tá sem vida espiritual, que você fica adiando ir no médico que você precisava ir, que você não consegue nem tempo pra de manhã cedo se arrumar para viver o seu dia. Ou seja, você é uma zumbi que tem que sobreviver para dar conta de todas as suas funções. Tá errado. Então, a partir de agora, você vai usar o princípio da máscara de oxigênio. Uma mulher fraca, uma mulher desorganizada, uma mulher sem forças, ela não dá força para ninguém. Então, esse é o princípio da máscara de oxigênio. E ele me deu forças para mudar completamente a minha vida. Vamos, aí se você entendeu o princípio da máscara de oxigênio, manda aqui no comentário, princípio da máscara de oxigênio. Agora a gente vai para o princípio da hierarquia dos pratinhos. O que isso significa? Existe uma analogia muito conhecida, né? Todo mundo fala, nós mulheres temos que equilibrar pratinhos. Nós, mulheres, temos 1000 pratinhos para equilibrar. Se a gente carrega um, a gente deixa cair o outro. Os pratinhos são as áreas da nossa vida, né? Eu sou mãe, eu sou esposa, eu sou dona de casa, eu sou profissional, eu trabalho, eu tenho meu serviço, eu tenho minhas amigas. A gente tem pratinho, pratinho, pratinho. E aí, um dos meus princípios, e que eu tenho muito bem definido com meu marido, inclusive tem um conteúdo aqui no meu feed sobre isso, sobre a conversa dos combinados, que é uma conversa que é inegociável também de se ter com a pessoa que você é casada. Esse princípio da hierarquia dos pratinhos é o seguinte, beleza, você tem 1000 pratinhos aí na sua vida, no meu armário aqui eu tô vendo vários pratinhos. Mas qual que é a ordem de importância deles na minha vida? Qual que é a ordem? Se eu tivesse que escolher ali uma prateleira do meu armário para cair, qual que eu escolheria? Eu escolheria mais os pratos que eu não gosto tanto, né? Eu escolheria os pratos que para mim não são tão importantes, porque tem alguns ali que são muito, muito importantes para mim. Eu tenho ali um conjunto de pratos que era da minha madrinha e que a minha madrinha faleceu. Então, eu tenho um conjunto de pratos ali que para mim é o mais importante da minha vida. Eu não quero que quebre. Tem uns que eu ganhei de presente de casamento. Tem outros que eu comprei ali no supermercado, que é do dia a dia mesmo. E aí, esses, tudo bem, eu abri mão. Então, qual é a hierarquia dos meus pratinhos? O que é mais importante para mim dentro dessa hierarquia? Poxa, se eu tiver que escolher entre ter uma vida espiritual e entre sair com as minhas amigas, o que é mais importante? Se eu tiver que escolher entre uma vida profissional ativa, em que eu saio de casa todos os dias, e uma vida que eu preciso acompanhar os meus filhos, o que é mais importante para mim? Qual que é a hierarquia dos seus pratinhos, né? E essa hierarquia dos seus pratinhos, ela tem que estar em consonância, não sei se eu usei essa palavra certa, mas ela tem que estar casando com a hierarquia dos pratinhos do seu marido. Eu tenho esse conteúdo lá, para essa conversa que você precisa ter, essa conversa dos combinados. E esse princípio aqui da hierarquia dos pratinhos, ele já me fez tomar várias decisões na minha vida. Porque eu tenho muito claro na minha cabeça qual é essa hierarquia na minha vida. Eu amo trabalhar, eu sou uma pessoa que não pararia de trabalhar, assim... Nossa, eu tinha que não sei o que aconteceria, mas eu amo trabalhar. Isso me faz bem, isso me pertence, isso me preenche. Eu gosto de trabalhar, eu gosto de exercer aquilo que eu acho que eu tenho um chamado para exercer. Só que eu tenho clareza, eu e meu marido, a gente tem clareza de que na nossa casa eu tenho um pratinho que na hierarquia é um pouco mais importante, que é acompanhar o desenvolvimento dos nossos filhos. E nesse caso, eu preciso então olhar para o meu pratinho da minha vida profissional
como um pratinho que eu amo também, muito importante, mas que ele vai ser, às vezes, menos utilizado. Então, isso me fez tomar várias decisões na minha vida profissional. Eu tô falando da minha vida aqui, abrindo o meu coração com vocês. Eu trabalhei por 5 anos numa empresa que eu amava, 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 amava. E essa empresa, ela me fornecia várias coisas que para mim eram muito importantes. Então, uma flexibilidade de eu conseguir levar os meninos no pediatra a hora que eu quisesse, de eu sair e organizar minhas tarefas para que eu pudesse viver várias coisas aqui com os meninos, para que eu pudesse amamentar. Eu parei de amamentar na hora que eu quis, porque eu sempre trabalhei de casa e aí eu organizava minha agenda conforme a rotina dos meninos, enfim. Então, vocês percebem que a minha vida profissional se encaixava dentro do meu pratinho mais importante? E dentro do meu tempo profissional, eu contei isso inclusive num vídeo também que eu gravei com o Stefano recentemente, eu recebi 2 propostas de emprego para ganhar mais, muito mais. Só que eu teria que trabalhar fora, eu teria que viver uma vida mais ausente, eu teria que não participar da minha casa e dos meus filhos como eu faço hoje. E aí, como eu tinha essa hierarquia dos meus pratinhos muito clara na minha cabeça, essa decisão foi muito fácil pra gente. Foi muito fácil, porque na minha hierarquia, essa decisão já estava tomada. Então, quando a gente tem princípios, vocês percebem que todos os caminhos levam para o propósito? E ao contrário, na vida do meu marido, a hierarquia dos pratinhos é um pouco diferente. Então, por isso eu incentivo ele tanto. Amanhã ele vai passar o dia viajando. Volta tarde, os meninos já vão ter dormido, mas a hierarquia dos pratinhos dele é essa. E eu tenho essa clareza, então isso faz com que a gente tenha menos atrito, com que a gente consiga se ajudar. Então esse é o princípio da hierarquia dos pratinhos. Vocês estão anotando aí todos os princípios para vocês lembrarem depois? São coisas que vocês vão precisar refletir daqui para frente, para que vocês olhem para a vida de vocês e falem, será que eu vou me dedicar para uma carreira agora de tal e tal jeito que vai exigir XY de mim? É esse o meu momento na minha hierarquia? E aí você vai ter um princípio claro para tomar essas decisões. É nisso que eu acredito e é assim que eu vivo, certo? Então vamos lá. Escreve aí princípio da hierarquia dos pratinhos se você está aqui comigo. O próximo princípio é o princípio da ação e reação, que é o seguinte, gente. Peraí, principalmente na vida das crianças. Quem lembra aí da física, né? Eu não gostava de física na época da escola. Mas tem uma lei lá da física que é toda ação tem uma reação. E na nossa vida também é assim. Se eu decido assistir televisão todos os dias à noite, ao invés de estudar, a reação disso vai ser que eu vou me desenvolver menos. Se eu decido, na criação dos meus filhos, que para mim é mais confortável tacar um celular no menino, um iPad no menino ali, para ele me dar tempo de silêncio e de paz, para eu não precisar preocupar com essa criança por um tempo, para eu conseguir mexer no meu celular, curtir minha vida, relaxar, porque o que a gente mais quer na vida tem hora que é isso, né? Silêncio e calma e paz, e aí você taca ali um menino no celular. Beleza, você tem uma escolha, mas isso vai ter uma reação. Essa é uma ação que vai ter uma reação. Você vai ter um filho mais dependente da tecnologia, você vai ter um filho provavelmente mais ansioso, mais agitado, você vai ter um filho exposto a conteúdos que você talvez não quisesse que ele visse, você vai ter um filho mais mimado, muito provavelmente, mais birrento. Tem muitas consequências, né? Mais hiperestimulado, porque a tela hiperestimula as crianças. Então, tem uma reação. Só que sabe o que eu não suporto? Quando a pessoa vira e fala assim, ah, não, mas não tem jeito, tem que dar a tela. Eu tô dando o exemplo da tela, mas aplique isso a qualquer coisa da vida, tá? Meu filho quer tomar só Coca-Cola, vou dar só Coca-Cola. Ah, no meu trabalho não tem jeito, eu não consigo me desenvolver mais, eu não consigo, sabe? Eu não consigo, eu sou muito tímida, eu não consigo falar na reunião, eu não consigo me expressar bem. Aí você fica colocando a culpa de tudo que acontece no planeta nos outros, como se fosse a criança que tem a responsabilidade de assumir se ela vai ver telas ou não, como se fosse a sua equipe de trabalho que precisa respeitar a sua timidez, como assim, né?
Ai, coitada, ela é tímida, então vamos reconhecer ela de toda forma. Ah, não, meu filho tá vendo tela, mas não importa, não vai ter consequências. Então, assim, não é assim, toda ação tem uma reação. E nós, como adultas, precisamos colocar na balança o que a gente quer da vida. Beleza, tem hora que jogar uma patrulha canina ali é ótimo, pra mim é excelente. Eu poderia trabalhar muito, até muito mais tarde se eu colocasse ele ali na patrulha canina, meu filho, né? A minha filha, assim, tem 11, vai fazer 11 meses essa semana e tem gente que já bota na televisão. Mas qual que é a consequência disso? E eu preciso, nesse meu princípio de que toda ação tem uma reação, é na vida do adulto. Não me vem com esse. Gente, sério, eu não suporto isso. Aí, tá vendo que eu sou uma pessoa de muita opinião, né? Eu não suporto quando as pessoas falam assim, ai, eu tô adiando essa decisão aqui, mas não é culpa minha, é culpa do fulano. Não, amiga, vamos assumir? Beleza, eu também adiei várias decisões na minha vida. Por exemplo, meu filho passou por vários processos difíceis agora, né? No fim do ano, ele fez cirurgia. E, por exemplo, eu tava contando, né, que eu perdi minha madrinha no meio do ano passado. E aí eu tava prestes a tirar o bico do meu filho, só que nesse momento que eu não tava forte, eu decidi não tirar. E aí, mesmo que eu decidi não tirar, essa minha ação tem uma reação, ou seja, eu sei que o bico gera consequências negativas na vida dele, mas é minha responsabilidade. Eu estava ciente disso e eu decidi que eu ia sofrer essa reação negativa aqui porque naquele momento era o melhor para minha família. Beleza, eu não ia tirar a culpa de mim, entende? Então, a partir do momento que eu externalizo essa culpa, é como se as coisas não tivessem na minha mão para eu resolver. Então, toda ação tem uma reação. Coloquei meu filho na televisão, beleza. É a escolha que você quer, é a consequência que você está disposta a sofrer, porque é nas suas costas, sim. Vou numa reunião, eu não vou me expressar, eu não vou falar nada. Beleza, é a escolha que você quer fazer, então você está disposta às consequências? Então, toda ação tem uma reação. Entenderam esse princípio? Ele é um princípio bem forte, assim, da gente entender que sim, nós somos responsáveis pelas consequências das coisas que a gente escolhe. O próximo é o princípio das gavetas. E esse é muito, muito, muito importante e ele me faz pensar várias vezes nas coisas. O que a gente pensa, né? A gente pensa na nossa vida como gavetas. Então, eu tenho a gaveta aqui da maternidade, eu tenho a gaveta aqui da minha vida profissional, eu tenho a gaveta aqui da minha casa, eu tenho a gaveta da minha vida de oração, do meu cuidado pessoal. E aí a gente pensa assim, não, é super possível que só uma gaveta esteja bagunçada e todas as outras estejam organizadas. Só que isso não existe. Então, esse princípio das gavetas, ele diz o seguinte: você não é feita de gavetas, você é uma pessoa só. Eu sou a Maria Helena de forma integral. Se a minha vida interior ela tá bagunçada, não é só essa gaveta que tá bagunçada. A minha vida interior, ela ativa um gatilho de que eu não tô preparada para ser uma boa mãe, eu não tô preparada para ir trabalhar e conseguir extrair o melhor dos meus talentos. Eu não tô preparada para organizar minha casa sem me estressar. E aí, tudo tá conectado. Se eu não tô sendo uma boa mãe, eu começo a me sentir culpada. Essa culpa me faz não querer me dedicar na minha vida profissional, porque tá tudo uma bagunça. E aí, a gente não é dividido em gavetas. Se eu não tô bem na minha vida profissional, aí eu também fico me achando que eu tô fraca e a minha vida profissional me toma tempo, e aí volta na vida interior que eu não tenho tempo, uma coisa toma tempo da outra. Então, esse princípio me faz enxergar a minha vida como um todo. Eu olho e falo, Maria Helena, você não está sendo uma boa mãe. Então, o que isso está trazendo? Qual é a raiz disso? A raiz disso é que eu não estou bem interiormente. Olha aqui, não é gaveta, é tudo junto. E aí, eu não estando bem interiormente, eu não consigo transmitir isso aqui para as minhas alunas, então também impacta na minha vida profissional. E é tudo assim, na sua vida também é assim. Se você tá mal, se você tá insatisfeita na sua rotina, se você não tá rezando, se você não tá se cuidando, tudo vira uma bola de neve que está conectada. Você não é uma mulher de gavetas. Então, pense sempre nisso, né? Nesse princípio que está aí na sua frente, que você está anotando. Qual é o princípio das gavetas? Eu preciso organizar tudo e eu preciso organizar em ordem. Porque nessas gavetas não tem como... Sabe quando
alguma coisa cai na gaveta de baixo e você não consegue abrir. Aqui em casa aconteceu isso outro dia. Você precisa organizar do começo para o final. Você precisa organizar em ordem. A vida interior ela é a primeira coisa, depois a ordem na nossa casa, que vai nos dar forças para sermos excelentes profissionais. Então, o princípio das gavetas, ele mostra que tá tudo junto. Manda aqui para mim, princípio das gavetas, para eu saber que você está aqui comigo e está prestando muita atenção. Temos também aqui o princípio do propósito. O que é o princípio do propósito? Alguma vez na vida você já acordou ou foi dormir pensando assim, gente, pra que minha vida é essa correria? Pra que eu saio, corro, trabalho, volto, a casa tá uma zona? Pra que eu vivo? Pra que serve essa minha vida que não tem fim, esse ciclo sem fim, em que lava louça, suja louça, lava louça, suja louça, acorda, sai, trabalha, volta, é menino, é presente, é aniversário, tem que comprar, é Natal, meu Deus, a comida do Natal e do não sei o que. De repente você olha e fala assim, gente, pra que eu vivo essa vida zoneada, né? Se a gente não tem um propósito muito firme, se a gente não olha para o nosso propósito e fala assim, eu tenho uma razão de viver, eu tenho um porquê de fazer tantas coisas, eu tenho um porquê de ser firme na criação dos meus filhos, eu tenho um porquê de enfrentar tantos perrengues, eu tenho um porquê de estudar, eu tenho um porquê de estar aqui ao vivo 9 e 6 da noite, sendo que eu estou muito cansada hoje. Por que eu tô aqui? O que isso muda na minha vida? Por que amanhã eu vou acordar às 5:30 da manhã? Por quê? Porque o meu propósito é que eu seja uma mulher extraordinária. Esse é o meu propósito. Eu quero ser uma mulher extraordinária para o meu marido. Eu quero levar meu marido para o céu. Eu quero ser uma mulher extraordinária aqui, ao vivo. Eu quero ser extraordinária. Eu quero mudar a vida de vocês. Então, eu vou estar aqui. Isso pauta a minha vida. Então, não importa. Eu tô feliz de estar aqui, acima do meu cansaço, porque eu tenho um propósito. Eu quero que vocês sejam extraordinários. Por que eu vou sair com a minha amiga ontem? Eu tenho um propósito. Eu quero ser extraordinária com as minhas amigas também. Eu quero ser luz. Eu quero que elas me iluminem também. Então, vale a pena eu me esforçar para isso. Eu quero ser uma profissional extraordinária. Eu quero ser uma mulher extraordinária. Então, tudo tem um porquê. Eu tenho meus porquês de viver a vida que eu vivo, eu tenho meus porquês de insistir na boa criação dos meus filhos, eu tenho um porquê, é o meu propósito. Então, o princípio do propósito, ele te lembra, todos os dias que você vê esse princípio aí anotado na sua frente, ele te lembra, por que eu tô vivendo essa vida louca? Por que eu tô enfrentando um leão por dia, ou 10, né? Às vezes a gente enfrenta um leão, um lobo, um jacaré, uma cobra, cada um num lado. Mas a gente tem que ter propósito. Eu quero ser extraordinária, eu quero ser santa, eu quero levar mais gente comigo, eu quero que os meus filhos cheguem no céu, eu quero que os meus amigos cheguem no céu. Quero que as pessoas conheçam os valores que eu acredito, eu quero que as pessoas entendam que o matrimônio é muito mais que um teatro. Tem muitas coisas que eu quero na minha vida, porque eu quero ser extraordinária. Então esse é meu princípio. E isso me faz estar aqui essa hora, me faz fazer coisas que vocês nem imaginam. A próxima coisa, se você pegou aí o princípio do propósito, manda aqui pra mim. A próxima coisa é o princípio da ordem. E aí me diz se você tá conseguindo anotar, se você tá pegando as explicações, se você tá fazendo as suas anotações para deixar isso num lugar bem visível daqui pra frente, para que isso mude aí a sua forma de viver e de pensar. O princípio da ordem é o seguinte: o reino de Deus é um reino de ordem. E quando a gente não tem ordem na nossa vida, as coisas viram um caos. Se a gente não tem ordem na nossa rotina, se a gente não tem ordem na nossa casa, se a gente não tem ordem interior, se a gente não tem ordem na rotina dos nossos filhos, a gente fica perdida, a gente fica louca, a gente fica maluca. A minha mãe tá aqui, ó. Oi, mãe. A minha mãe me ajuda aqui. Minha mãe é a babá dos meus filhos, ela fica aqui comigo todos os dias. Peraí que eu vou espirrar. Enquanto eu tô trabalhando. Só que eu sou a louca da rotina. E aí, o que eu faço, né? Quando eu não vou estar com os meninos o dia inteiro, eu escrevo o que é pra fazer com os meninos, que horas que é a soneca, como que é a soneca, que horas que é o almoço, como que é a ordem das coisas. A minha mãe me acha até assim,
uma chefe muito ditadora, né? Às vezes. Fala aí, mãe, como que é a sua filhota aí? E aí eu tenho um papel pregado ali no armário com a rotina da TT, que é a minha filha mais nova, né? Que horas que é a soneca, como que é, o que que tem que fazer. E eu fico de olho se tá no dia certo, na hora certa, como que é, que horas que são e tudo mais. Então a rotina, quando eu tenho uma rotina clara, organizada, estabelecida, quando eu tenho ordem na minha casa, na minha vida, na rotina dos meus filhos, isso me dá liberdade, inclusive, de trabalhar. Por quê? Porque se as coisas estão em ordem, a vida segue. Aproveitando, tô lembrando de vários casos aqui, né? Mas no final do ano passado, em outubro, eu viajei 3 dias a trabalho. E são raras as vezes que isso acontece, principalmente porque eu tenho filhos pequenos, né? Mas de vez em quando isso acontece. E tem vezes que eu tenho que ir mesmo. E eu sofro, né? Nossa, meus filhos, tô deixando meus filhos. Como que vai ser? Será que vocês vão dar conta e tal? E aí, o meu marido ficou com eles aqui, com a ajuda da minha mãe. E aí eu ficava perguntando como tá a rotina. E aí, quando eu voltei, foi, né? Matei a saudade e tudo. E aí a minha mãe me falou uma coisa que eu nunca esqueci. Ela escreveu uma cartinha assim, como se fossem os meninos que tivessem escrito pra mim, né? Falando assim, filha, não sei se foi na voz dela ou na voz dos meninos, depois eu vou achar essa cartinha, mas que mexeu muito comigo, assim, filha, sua casa funciona. Não, sabe, você aqui, você fez a sua casa funcionar, então na sua ausência as coisas continuam acontecendo. Todo mundo sabe que horas que é qual coisa, todo mundo sabe como que é o ritual noturno. A gente sabe o que eles têm que fazer. Os meninos estão acostumados a viver a vida em ordem. Então, a minha ausência para o meu trabalho, que é muito importante para mim, que é muito importante para minha família, faz com que a vida não fique um caos. Por quê? Porque tá tudo planejado. As coisas têm ordem. O reino de Deus é um reino de ordem. Não existe uma casa zoneada. Imagina, por que vocês acham que eu marco live? 8 horas da noite, live com hora marcada, porque eu tenho certeza que os meus filhos vão estar dormindo. Certeza absoluta. Então, a ordem, ela traz benefícios na nossa vida, traz benefícios para o nosso bem-estar, para a nossa saúde mental. A nossa ordem, ela faz com que a gente trabalhe melhor, ela faz com que a gente seja mais despreocupado com as outras coisas. Então, a ordem, ela tem que mudar a nossa vida. Toda vez que você olhar para esse princípio, o princípio da ordem, você vai olhar. Eu tô com a rotina organizada, eu tô com a minha casa organizada, porque o caos externo, ele demonstra um caos interno. A gente precisa se reorganizar, isso faz muita diferença na nossa vida, principalmente na vida das crianças. Gente, criança precisa de previsibilidade. Se a criança não tem previsibilidade, ela fica muito mais agitada, ela fica muito mais eufórica, ela fica muito mais birrenta, e às vezes o pai acha que é a personalidade da criança, a mãe acha que é a personalidade da criança, mas é uma criança que não tem previsibilidade, é uma criança que não tem nenhuma rotina, não tem ordem, ela fica surtada mesmo. Existem, tá vendo que os princípios são conectados? É ação e reação, gente. Ação e reação, a nossa vida é nossa responsabilidade. Então, se você entendeu o princípio da ordem, manda aqui. Princípio da ordem. Agora nós vamos para o princípio da influência. Qual é esse princípio da influência? A nossa expressão, tudo que a gente fala, a nossa cara, o nosso corpo, a nossa expressão corporal, tudo isso influencia no nosso meio. Então, se eu sou uma pessoa muda, calada, que não fala nada no meu trabalho, eu vou influenciar a visão das pessoas ali de uma forma. Se eu tô aqui no meu casamento, meu marido tá falando comigo e eu tô com uma cara de toba pra ele, isso vai influenciar meu relacionamento de um jeito. Se eu sou uma pessoa que não consegue controlar a minha vergonha, a minha timidez, o meu medo, isso vai influenciar a forma com que as pessoas me enxergam. Então, esse princípio da influência é o seguinte: a comunicação, a sua expressão é a sua ferramenta mais valiosa em todas as áreas da sua vida. Como que você vai falar? Como que seu corpo vai reagir? Como que a sua cara vai ficar? Como que você vai olhar para as pessoas? Porque tudo isso gera ação e reação. Meus filhos, né? Toda vez que eu vou conversar com eles,
eles estão nessa fase de entender a vida, o que é sentimento, o que é certo, o que é errado. Se eu falo com meu filho assim, tá? Meu filho jogou, hoje ele tava aqui, ele tava jantando, eu deixei ele jantar sozinho, tava comendo sopa. Ai, tem até uma colher aqui. Ele tava comendo a sopa e aí ele tava brincando. Aí na hora que ele acabava de dar a colherada na sopa, ele tava sacudindo aqui a sopa do lado e aí tava voando o resto de comida pra todo lado. E aí eu precisava chamar a atenção dele. Claro que eu não vou ser grossa com a criança o tempo inteiro, mas eu preciso mostrar pra ele que eu não tô brincando. Então, o meu poder de influência, da minha expressão, influencia o comportamento dele dali pra frente. E aí eu falei com ele, né, Henrique, não pode balançar, você tá sujando a nossa casa. Aqui em casa a gente não fica bagunçando a nossa casa, a gente cuida da nossa casa. Fiz uma cara muito séria assim pra ele. E aí eu vejo muita gente que fala assim, ô filho, como se fosse assim, né? Ô filho, não joga não, olha só, você tá sujando a casa. O que vocês acham que uma criança pensa quando você tá falando nesse tom, com o mesmo tom que você conta a história lá da Chapeuzinho Vermelho pra ele? É claro que a criança precisa ser influenciada pela sua expressividade. É claro que se seu chefe te vê lá numa reunião de trabalho importante, assim, toda murcha, abaixada e prostrada e sem falar um lá, desviando o olhar de todo mundo, óbvio que ele vai te enxergar como uma pessoa que não dá conta de assumir um cargo de responsabilidade. A sua expressividade, ela influencia a visão das pessoas. Então, toda vez que você precisar conversar com alguém, participar de uma reunião, chamar a atenção do seu filho, ter uma DR com seu marido, você vai pensar, o jeito que eu vou fazer, a forma com que eu vou falar, influencia para o bem ou para o mal. Isso é fato, isso é estudo, isso é científico. Não adianta eu querer que meu filho seja educado se eu não me expresso bem. Não adianta eu querer que as minhas conversas com meu marido sejam frutuosas se eu não me expresso bem. Não adianta eu querer que meu chefe me promova se eu não consigo me expressar. Isso é uma ferramenta que você precisa desenvolver. Isso muda a vida. Se eu não soubesse me comunicar bem, será que eu estaria alcançando tantas pessoas? Acho que não. Então, o meu princípio da expressão é um princípio forte em mim. Então, isso gera os resultados que eu quero alcançar. Certo? Manda aí, então, o princípio da influência para mim, para eu saber que você está aqui. O outro princípio é um princípio da firmeza. Gente, eu vou falar uma coisa muito séria aqui. Eu tenho visto, ouvido, lido mensagens, recebido perguntas e, enfim, visto no mundo, até quando eu rolo meu feed, assim, eu tenho visto um bando de mulheres frouxas existindo. Mulheres frouxas na vida profissional que não aguentam receber crítica, que não aguentam entender que tem que melhorar. Mulheres frouxas na maternidade que não aguentam entender que é decisão sua o melhor para o seu filho, é decisão sua entender a hora que seu filho precisa, parar de chupar bico, parar de mamar, na hora que você acha que tem que conduzir um desfraude, na hora que você acha que está na hora de tirar a televisão e pronto. Somos mulheres firmes, sejamos mulheres firmes. Isso não tem a ver com personalidade, isso tem a ver com decisão. Qualquer uma de nós pode e deve ser firme. Poxa, eu tô no meu trabalho, eu tô lá numa reunião com o gestor, com o cliente. É decisão minha me capacitar para que eu seja uma mulher firme ali. É decisão minha me capacitar para que eu consiga entender os meus princípios, meus valores, para que eu tenha firmeza de seguir a minha rotina. Para que eu tenha firmeza de me abastecer espiritualmente, para que eu tenha firmeza de falar o que eu penso. Isso tem a ver com você acreditar em você mesma, com você estar abastecida. Isso tem a ver com você entender que é sua responsabilidade. Quanto mais frouxa na vida você for, menos resultados você vai colher. Você vai ter filhos frouxos, você vai ter filho mimado. Gente, outro dia eu vi uma criança, juro por Deus, eu queria bater na mãe do menino ao vivaço no lugar que eu tava. O menino, minha mãe tava comigo, ela vai lembrar aí quem é.
um menino grande, assim, pedindo celular da mãe toda hora, e a mãe assim, ô filho, não, celular não tem jeito, né? E aí dava o celular. Aí o menino tirava o celular, o menino gritava, aí a mãe dava de novo. E o menino chupando o dedo, fazendo pirraça. Gente, vou espirrar até, deve ser... Ai, ai, peraí. Que tá mandando espirro deve ser pra eu parar de falar dos outros, né? Mas, olha, gente, eu ao vivo espirro, faço a piada, rio da minha piada. O que é isso, gente? Tá melhor que o Big Brother essa live aqui. Inclusive, eu amo Big Brother, não consegui ver ontem. Vamos ver aí se eu vou dar conta dos horários desse programa. Mas a firmeza, gente, aí vimos esse menino aí, eu fiquei assim, querendo bater na mãe dele, porque não é uma opção. Não existem crianças que nascem desse jeito. Não existem. Eu sei que existem temperamentos. Eu, inclusive, tenho filhos muito diferentes um do outro. Só que, gente, vocês não têm noção, não. Se menino vier pra cima de mim desse jeito, eu tenho inclusive aqui pra mães, eu tenho uma técnica extraordinária que eu faço aqui diariamente. Quando o Henrique quer dar piti, que ele já é o mais velho, né? Começa a sapatear e querer gritar, eu falo assim, meu filho, deixa eu te falar, isso aí não vai mudar em nada a sua vida. Se você quiser, eu faço um show melhor que o seu, quer ver? E aí eu grito, sapateio, falo que eu não quero fazer nada, que eu não quero almoçar, que eu não quero trabalhar. E aí o negócio vira uma piada e ele entendeu que isso é ridículo. Ele entendeu que é ridículo fazer isso. Então, assim, a firmeza é uma decisão que a gente tem na nossa vida. E que a gente vai sofrer, porque é muito mais fácil. Ah, quero celular, toma. Ah, não quero falar na reunião, não, porque sou frouxa. Muito mais fácil. Mas vocês estão precisando de uns tapas na cara para entender que firmeza. Bora. O mundo quer de nós, Deus quer de nós coragem. O mundo tá aí pra gente se vencer, não é pra gente ficar frouxa, não. Quero mulher frouxa aqui me seguindo, não. Se você for frouxa e não quiser parar de ser, beijão com Deus. O próximo princípio, se você tá aí no princípio da firmeza, manda pra mim, princípio da firmeza. E agora nós vamos pro último, que é o princípio do espelho. Que é o seguinte, gente, isso também é um problema muito grave que a gente precisa se policiar para vencer. Que é o seguinte, a gente acha que tá tudo bem na nossa vida. Ah, eu tô viciada em celular. Ah, eu como doce todo dia, mas tá tudo bem, isso não é problema não. Ah, meu filho é um mimado. Ah, mas tá tudo bem, não tem problema não. Ah, eu não tô conseguindo me desenvolver no meu trabalho. Mas tá tudo bem, deixa pra lá, isso não é um problema e tal. Enquanto a gente não olha no espelho e fala, nossa, eu tenho problema X, eu tenho defeito tal, eu tenho defeito tal, a gente não tem ferramenta pra mudar, porque se a gente não aceita que aquilo tá ruim, como que a gente vai progredir? Porque não tem condição, não tem jeito. A gente só melhora quando a gente enxerga que a gente está num lugar que a gente não queria estar. Então, esse princípio do espelho, ele me diz o seguinte, eu preciso todos os dias me olhar e para que eu seja extraordinária, que é o meu propósito, eu preciso me olhar e falar, nossa, eu sei, eu conheço, eu faço uma autoavaliação, eu sei que eu sou uma mulher explosiva. Eu sei, eu não tenho vergonha de falar dos meus defeitos. Quem tá na Forja das 6 de manhã, cedo, todo dia, já expus vários defeitos meus que eu conheço. E é justamente porque eu conheço os meus defeitos que eu olho pra eles e falo, isso é horrível. Eu sou fraca nessa parte, eu tô precisando melhorar, não tô me dedicando quanto eu gostaria, eu preciso colher mais frutos nessa área, então eu preciso trabalhar esse meu defeito para que eu seja mais amorosa. Se eu sou explosiva, para que eu seja uma mulher mais serena, para que eu seja uma mulher mais equilibrada. Se eu olho para a minha característica de ser explosiva e falo assim, ah, isso aí é só a minha personalidade, eu não tenho que mudar, não. Eu nunca vou mudar, eu vou ser podre nisso para sempre. Se eu olho para o meu filho que tá com maus hábitos, que não respeita, que não entende as coisas, que não tá sendo bem educado e falo, ai, gente, mas é impossível mesmo conciliar tudo, né? Se eu não olho isso como um problema, eu nunca vou conseguir mudar. Então, no princípio do espelho, o convite diário é, qual é o meu defeito? O que eu tô errando? O que eu preciso melhorar? Porque é só assim que você vai conseguir ser extraordinário. O que é ser extraordinário? Ser acima da média.
Quando a gente come uma comida extraordinária, é o quê? Algo que foi um destaque. Quando eu vou num evento maravilhoso, foi um negócio que foi acima da média, que foi, assim, melhor do que eu esperava. Quando eu falo que eu quero ser uma mulher extraordinária, é que eu quero ser uma mulher que está acima do esperado, uma mulher que surpreende, uma mulher que mexe com a vida das pessoas, acima do que está todo mundo acostumado, com o mais ou menos, que é o mais ou menos que todo mundo quer entregar hoje. Só que, para eu chegar aqui, nesse extraordinário, eu preciso entender que eu preciso aceitar que eu tô ruim em alguns lugares da minha vida. E isso dói. Dói eu olhar, igual eu já contei o caso aqui. Eu cheguei ontem, vi a máquina de lavar com a roupa não estava estendida. Pra mim dói, é muito difícil eu não explodir, não ficar puta, não deixar a roupa ficar podre na máquina e no outro dia jogar na cara do meu marido. Isso me dói, porque eu sou essa pessoa explosiva. Eu tenho que passar por cima de mim. Só que eu fiz isso porque eu sei. Eu olho no espelho e falo, eu tenho esse defeito. Isso me atrapalha. Então, o princípio do espelho, ele te faz se enxergar como uma pessoa que precisa se reconhecer. O bom e o ruim, o tempo inteiro. Então, olhe no espelho e reconheça-se. Eu vou passar só os nomes dos princípios aqui de novo para você lembrar, todos que eu falei, porque isso pode mudar a sua vida. Então, princípio do farol, princípio do serviço, princípio da autorresponsabilidade, princípio da máscara de oxigênio, princípio da hierarquia dos pratinhos, princípio da ação e reação, princípio das gavetas, princípio do porquê, princípio da ordem, princípio da influência, princípio da firmeza e princípio do espelho. Conseguiram anotar todos aí? Me conta aí quem anotou, quem escreveu no papel, quem vai pregar isso ali na parede para não se esquecer. E não se esqueçam, quem ainda não está inscrita no nosso aulão Mulheres Extraordinárias, é o nosso encontro do dia 23 de janeiro, às 8 horas da noite e 25 minutos. Eu vou contar mais sobre a minha história, sobre como eu conduzo a minha vida dentro do método que eu aplico na minha própria vida, para que eu me torne essa mulher que eu sonho em ser. Como eu dou conta de equilibrar tudo, sem deixar os pratinhos caírem, entendendo quem eu sou, porque eu tenho um propósito. E dentro desse propósito eu vou contar para vocês no meu aulão qual é esse caminho para que a gente viva de forma extraordinária, dando conta dos nossos desafios, só que sem ficar presa no caos. É isso que eu pretendo nesse dia, que eu tô preparando um conteúdo maravilhoso. Se você não está inscrita, aproveite. Isso que eu contei aqui para vocês é uma parte do meu método, é só um pequeno pedacinho. E isso mexe comigo de um jeito como se fosse realmente a minha missão. Então, eu tô preparando tudo com muito carinho. Isso aqui foi só um pedaço. Lá no dia 23 a gente vai conversar muito mais profundamente. E nós vamos juntas. Tinha um Fagner aqui comentando tudo assim, gente, que mulher extraordinária, estranha essa. E é a esposa no Insta do marido. Então, é a Brenda. Que bom, Brenda, que você tá aqui. E estaremos juntas no dia 23. Se você ainda não está inscrita, é só clicar lá no link da minha bio, que você vai se inscrever gratuitamente. Estou preparando tudo com muito carinho para vocês. Que esses princípios inegociáveis mudem sua vida, mudem sua vida, assim como eles mudam as minhas decisões diárias por aqui. Um beijo, boa noite. Falei por 1 hora, foi muita coisa. Eu falei que essa live ia ser rica, vocês não acreditaram. Vou beber 2 litros d'água agora. E boa noite, mulheres. Estamos juntas. Bora ser extraordinária!